E antes de você sentar-se, dá um abraço naquele que está ao seu lado. Nesta noite, Deus me revelou a vontade dele de trazer uma palavra a você sobre algo muito importante que passa desapercebido no povo cristão, no povo evangélico. São poucas as igrejas que ensinam o que você vai escutar hoje. Por isso que muitas pessoas que estão dentro de igrejas estão praticando o que não se deve praticar. O título desta mensagem é Idolatria aos astros. Temos vários irmãos, não só no Brasil, mas em Portugal, também nos Estados Unidos e outros países, porém, aqui no Brasil e em Portugal, a semana que passou e a outra, chegou aos meus ouvidos que os irmãos estão procurando horóscopo antes de sair de casa. Estão recorrendo ao horóscopo para ver o que o horóscopo diz a respeito da vida dela. E muitos estão praticando sem saber que isto é abominação ao Senhor. O Senhor não aceita em hipótese alguma. E eu fui recorrer à palavra de Deus. E vou citar vários versículos bíblicos para que tenha a base bíblica, para que você saiba que isto não vem de Deus, ao contrário, isto vem do diabo, e que se alguém que aqui está, ou que está ouvindo, esteja praticando, pare imediatamente. E também se você saiba que existe alguém que esteja praticando, você pode falar sobre isso a ela. Para começar, nós vamos abrir no Salmo número 19. Salmo de número 19. Versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso. Nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Satanás usa o firmamento, os céus, o firmamento, para levar o engano ao ser humano. E não são poucos. No mundo inteiro, e nós vamos ver isso, estão adorando os astros. No final dos versículos 4 e 5, declara que nos céus Deus, armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com alegria de um herói. Deus tem dado ao sol
o caráter de noivo. E o inimigo usa o sol para adoração, ele usa o sol para trazer a idolatria para as pessoas. No Salmo 8, e vamos lá, Salmos 8, versículo 3. Diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que ele se importes, e o filho do homem para que com ele se preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Esta versão que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional, NVI, mas a Bíblia, revista e atualizada, declara que o Senhor fez o homem um pouco menor do que ele, Deus, e que Deus colocou tudo, absolutamente tudo, debaixo dos pés de seus filhos. Essa é a nossa posição, inclusive os astros. Nós não temos que nos submeter, não temos que adorar, não temos que indagar o que os astros vão falar a respeito de nós. Jamais. E Deus dá muitas advertências, e nós vamos recorrer à palavra de Deus para termos o firmamento, a base bíblica para nos posicionar. Vá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. E aqui, a partir do versículo 15, tem um subtítulo na Bíblia que diz: a proibição da idolatria. E a partir do versículo 15 diz o seguinte: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Para um pouquinho, antes de eu continuar, olhe para mim. Não é a mensagem desta noite, mas quero aproveitar o que aqui está escrito em Deuteronômio. E o Senhor descreve que é proibido a idolatria, e aqui ele esmiuça. Que idolatria? Toda imagem semelhante ao homem, semelhante à mulher, imagem semelhante a animal, imagem semelhante a peixe, idolatria, imagem de que rasteja. Ele está abrangendo tudo. É proibido a idolatria, está na Bíblia Sagrada, e eu estou pegando somente um pequeno trecho, porque a Bíblia está repleta sobre idolatria, de
Gênesis a Apocalipse. Mas seguindo o versículo 19: e para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Quando ele está discriminando sobre a idolatria, ele também já abrange o sol, a lua, as estrelas, para que não adorem corpos celestiais. Não adorem os corpos celestiais. E não é difícil achar pessoas que adorem os corpos celestiais. Eu mesmo, antes de me converter, como você sabe, eu andei no espiritismo, em outras religiões, e chegou a um ponto da minha vida que eu senti o desejo de adorar o verdadeiro Deus, mas eu não o conhecia. E eu comecei a adorar o sol. Você vê como são as coisas. Naquela época, eu fui membro de uma organização secreta chamada Rosa Cruz. É uma organização secreta. E a Rosa Cruz tem como idolatria o sol. E tudo mostra exatamente o contrário da Bíblia Sagrada. Porque a Rosa Cruz, como outras organizações secretas e outras religiões, se aprofunda naquilo que Deus abomina e, ao mesmo tempo, afasta a pessoa do Deus vivo, afasta a pessoa da Bíblia Sagrada. E a pessoa, então, mergulha, contudo, nessas falsas crenças, que não vêm do Criador, não vêm do Senhor Deus. E Deus repete sobre isso. Em Deuteronômio 17, vamos até lá, nós estamos no 4, um pouco mais adiante, o 17. Versículo 2. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas dos céus, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e pedrejem-no até morrer. A nossa sociedade não apedreja um idólatra. Não apedreja um idólatra. Mas o Senhor diz que o idólatra deve morrer, vai morrer. E essa morte é a morte, se não física, ela é espiritual, ou seja, é o afastamento do Deus vivo. O idólatra, ele está de tal maneira cegado, que não só adora imagens de gesso, de pedra, de pau, adora animais.
países como a Índia, adora rato. E não tem nenhuma diferença entre adorar rato ou adorar imagem de homem ou de mulher. Adora vaca. São deuses. E o Senhor discrimina que não pode ter adoração. Claro que eu me refiro aos filhos de Deus. Porque aqueles que não são filhos têm todo o direito de adorar o que elas bem entenderem, como adoram árvore, pau oco e tudo mais. Adoram o que quiserem, mas não os filhos de Deus, que é penalizado com a morte. E o interessante é que uma pessoa que está junto com a outra pessoa, ela passa a se afastar do Deus vivo. Por isso, e é claro que é bem, para nós evangélicos, para nós crentes, para nós cristãos, é fácil entender que não deve ter nenhum tipo de associação com um crente e um descrente. Porque que há entre a luz e as trevas, o idólatra não será condenado. Enquanto ele não se arrepender, ele já está condenado. E a punição é a morte. Morte eterna, é o afastamento do Deus vivo. Eu sou radicalmente contra falar que nós temos uma união, ou ser chamado de irmãos, com o idólatra. O idólatra anda nas trevas, cegados, pratica o que não vem de Deus. Só que nessa porção da palavra e no culto desta noite, eu quero ir além da imagem. Eu estou falando de adoração aos astros, que ninguém fala. E aqui quero repetir o versículo 5. Um pouquinho até antes do 4, que o Senhor diz, prostrando-se diante deles, o idólatra se prostra, ou diante do sol, diante da lua, ou diante das estrelas do céu. Nós estamos chegando a um ponto, e como disse bem aqui a irmã no seu testemunho, não se deve brincar de cristão. Ou você está dentro da igreja, ou você está fora da igreja. Em outras religiões você pode compartilhar os dois. Mas na igreja evangélica verdadeira, eu digo verdadeira porque hoje está um absurdo, as igrejas de comércio e outras tantas, pode compartilhar, ficar no mundo ou ficar lá dentro da igreja. Para eles pouco se importam, eles querem mais que a pessoa dê o dinheiro e quer mais que tenha número de cabeças. Eu não vou aqui ficar falando, mas eu conheço duas denominações que o pastor tem que dar o relatório por cabeça, tratando como gado os membros, e sabendo a renda per capita da cidade, e fazendo o cálculo de número de membros, tem que estar dando dízimo de X, oferta de X, é cobrado do pastor. Tratam as pessoas dentro de certas igrejas como gado. Mas dentro das igrejas sérias, dentro das igrejas que prestam um culto verdadeiro ao Senhor, isso não é admitido. Ou você fica na igreja ou fora da igreja.
Purgatório só tem numa denominação. Aqui não existe isso. Ou é céu ou é inferno. Quem decide é Deus? Não, a pessoa. Nós não estamos mais a brincar. Jesus está à porta. Tudo está a acontecer. Tudo. E aqueles que não levam a sério a palavra de Deus vão receber na sua própria vida, no corpo, na alma e no espírito, o julgamento final de Deus. E essa morte é morte espiritual, ou seja, o afastamento de Deus. O que a adoração a astros faz? Leva a pessoa ao contato direto com o demônio. E é lamentável que irmãos de outras denominações, inclusive, como eu disse, fora do Brasil, estão achando normal adorar astros, a falar sobre horóscopo. Uma ocasião, eu estive com a minha esposa numa igreja em Portugal, que lá fui pregar. E então, teve um dado momento, eu passei o microfone à Tânia. Eu não me lembro se já faz alguns anos, como foi exatamente, mas a Tânia chamou as pessoas que estavam, você perguntou como é que foi? Você perguntou às pessoas que estavam indo em Umbanda ou algo parecido, espiritismo. Durante a semana ia no espiritismo, isso em Portugal. Iam no espiritismo durante a semana e no final de semana ia na igreja evangélica. Nós nos assustamos. Nós nos assustamos. Os pastores daquela igreja se assustaram. A quantidade de pessoas que foram à frente, pedindo perdão e chorando. Dentro do banheiro da igreja nós encontramos trabalhos de Umbanda. Pessoas que com toda sinceridade amam a Deus, mas não era falado, não era explicado, como acredito que continue algumas denominações a não falar, porque, como eu lhe disse, estão adorando astros, estão a falar e a ver horóscopos, sortes. Tem muita gente brincando com Deus, brincando de ser crente. Por isso que o Senhor Jesus declara: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O seu coração está longe de mim, você está me adorando com falsidade, está afastado de mim. E pior, que naquele dia, o Senhor vai falar: não te conheço. E a pessoa vai falar: mas Senhor, eu estive na sua igreja, eu preguei, eu expulsei demônios no seu nome, curei enfermos. E ele vai falar: eu não te conheço, afasta-se de mim. Por quê? Porque vive praticando o que Deus abomina. E olha, eu estou falando de idolatria, mas aí vai outras coisas, como também a falta de amor. O que mais nós vemos hoje nas igrejas é a falta de amor. É um amor fingido. Aliás, a própria Bíblia diz que o amor não seja fingido. Ou ama ou não ama. Fingimento é para outras denominações. Mas não na igreja.
onde Cristo é pregado e a Bíblia Sagrada é honrada. Horóscopo, astrologia. Eu estava falando de Sol. O Sol está a distância da Terra a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância. Quase 150 milhões de quilômetros de distância, o Sol está longe da Terra. Mas se você olhar para o Sol, você fica cego. Sol tem poder. Quando você enxerga uma estrela, a luz dela já saiu há 4 anos atrás, você está enxergando agora. Tem estrelas que você olha, a claridade, a luz dela, que ela já não existe. A Bíblia Sagrada diz que estas coisas estão debaixo dos nossos pés. Olha, é fácil entender, e a Bíblia ela se completa. Aonde Deus colocou Jesus Cristo? Depois da ressurreição de Cristo e ascensão de Cristo, Deus colocou Cristo ao lado de Deus Pai, ao lado direito, à destra do Pai. E todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Da terra, debaixo da terra, nos céus, no universo, tudo debaixo dos pés de Cristo. Agora, quando você ler a palavra de Deus, você vai ver que quando você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, Deus colocou você como nova criatura nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, espiritualmente, você está com Jesus Cristo nos lugares celestiais, e tudo debaixo dos seus pés. E aonde está escrito em Deuteronômio que tudo está debaixo dos pés dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão se submetendo às coisas do demônio, ao invés do demônio se submeter aos filhos de Deus. Josué, não precisa abrir, mas no capítulo 10, parou o sol, o poder do homem, que Deus deu ao homem, parou o sol, e parou mais ou menos, ou quase um dia inteiro, parou. O tempo não passou, o sol não se adiantou, a sombra não saiu do lugar, quase o dia inteiro. E essas coisas não são histórias com a letra E. É a história da humanidade. Registra-se isso. E inclusive, isso está no livro. Você pode encontrar e ler, esmiuçando, o livro de Gordon Lindsay. Cientistas americanos, quando foram lançar um foguete levando um satélite, isso há muitos anos atrás, décadas atrás, verificaram que faltava um dia. Eles calcularam que faltava 23 horas e 22 minutos, não 24 horas. 23 horas e 20 minutos. 23 horas e 20 minutos. E o restante para completar o 24 horas?
Então, esse 23 horas e 20 minutos está relatado no livro de Josué, capítulo 10. Encontramos o restante em 2 de Reis, capítulo 20, versículo 8 a 11, que é sobre o profeta Isaías, que disse ao relógio de Acás que voltasse 10 graus. Ele deu ordens. O tempo voltou para trás. 10 graus no relógio de Acás, que era calculado por graus. E transformando 10 graus, isso dá 40 minutos. Olha, 23 horas e 20 minutos, mais os 40 minutos do relógio de Acás, dá exatamente um dia. 2 de Reis, capítulo 20, versículo 8 em diante, você vai ver isso, que a segunda vez o sol para. Poder dado ao Filho de Deus. Quarta-feira, se não me engano, quando eu estava aqui pregando, eu falei do poder que o Filho de Deus tem sobre a natureza, que isto, inclusive, eu vivenciei na travessia da balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no estado de São Paulo. O calendário de Maia. O calendário de Maia, como se sabe, os maias eram extremamente avançados na astronomia. E eles fizeram um calendário de 13 luas, de 28 dias, mais um dia extra, chamado dia fora do tempo. Isso é no calendário maia. Assim, são 13 vezes 28 dias, dá 364 dias. Ou seja, mais um dia fora do tempo dá os 365 dias. Então, no calendário maia, se afirma o que está escrito em Josué 10 e se afirma o que está em Isaías, em 2 de Reis, capítulo 20. Vamos abrir Juízes, capítulo 5. Eu estou falando sobre astros. Juízes, capítulo 5. Sabe que acho interessante? As igrejas de hoje, principalmente de rádios e televisão, na sua grande maioria, fala sobre prosperidade financeira, a teologia da prosperidade. Deus não é nada contra a prosperidade, mas a prosperidade vai além, muito além do dinheiro. E eles estão focando no dinheiro. Uma pessoa, para ser próspera, ela tem que ter, primeiro, paz no seu lar. Ela tem que ter saúde. Tem que ter harmonia dentro da sua família. Ela tem que ter os filhos firmados em Cristo Jesus, a esposa firmada em Cristo, o marido firmado em Cristo. Isto é prosperidade. Porque o que adianta ter milhões de dinheiro e morrer longe da palavra de Deus, longe de Deus, porque não pratica a palavra? E o que eu estou a falar para você é um grande segredo, para que você não fique de fora, porque você está praticando o que é abominação a Deus, ou seja, adoração a astros. Não quero aqui acreditar que alguém adore a imagens, porque daí para frente já está condenado, mas pela ignorância da palavra de Deus está adorando imagens, adorando astros, porque as pessoas muitas vezes lê o Novo Testamento, não vai para o Antigo, e se for para o Antigo, às vezes passa batido estas coisas e não se dá por conta. Por isso Deus instituiu nas igrejas o mestre, o pastor, para ensinar.
Você tem que compreender o seguinte: existem os missionários, os evangelistas, que levam a palavra de Deus. Existem os dízimos, as ofertas que as igrejas fazem o ID. A pessoa é salva. E aí entra o papel da igreja, entra o papel do pastor. Primeiro que é pastorear a igreja, o que significa? Proteger de lobos. Porque lobo está cheio, lotado. Inclusive com capa de cordeiro. Segundo, ensinar o povo que é de Deus sobre como se conduzir para que naquele dia se ache de pé diante do Senhor. Como as 10 noivas, que 5 eram prudentes e 5 não. Então o papel da igreja é fazer com que os seus membros se acham dignos de serem chamados cristãos e de pé no dia da volta do Senhor Jesus. Então ensina sobre o amor, ensina sobre idolatria, ensina sobre o perdão, ensina sobre a mulher e o homem, sobre os filhos, sobre os pais. Abrange tudo na vida de um crente, até no serviço. É proibido, Deus proíbe o filho dele participar de greves, de manifestações. E tem crentes que estão no primeiro da fila fazendo greve ou manifestações contra o seu patrão. Pronto, ele pode fazer tudo certo, fez isso errado, ele não entra nos céus. Porque se errar sobre uma coisa, erra sobre tudo. Então o meu papel é fazer com que você cresça, se fique firme, tenha saúde, tenha paz, tenha harmonia, tenha dinheiro, tenha sucesso, porque Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. E não é só crente, membro que está brincando de igreja, são pastores que estão brincando e não têm temor nenhum de Deus, nenhum de Deus. Como, por exemplo, pastores que se unem com outras igrejas, outras seitas, outras religiões, que é o ecumenismo, e conduz o povo ao ecumenismo. Ecumenismo é proibido por Deus. O ecumenismo tem como chefe o Papa, que é o que está à frente para preparar o caminho do anticristo. Isto que é estar a igreja firme, sabendo destas coisas. Estão pondo chip em toda a gente, já estão colocando. Está cheio de crentes com chip no mundo. E é capaz, a hora que aqui no Brasil falar está aberto, todo mundo pode pôr, vai ter fila de gente, muito mais fila do que nos postos de saúde ou de INSS, o que for, para pôr o chip, correndo o chip, porque é só maravilha. Colocou o chip e já era. Então a igreja tem que ensinar sobre isso, informar sobre isso, para que você seja digno do Senhor, para que você não seja enganado. Satanás arma armadilhas para que aquele que quer seguir firme com Cristo caia. O mundo é mentiroso. As pessoas estão como estão porque se afastaram do Deus vivo, e certas igrejas estão conseguindo afastar mais ainda de Deus. Coloca o nome lá fora, igreja evangélica, a igreja de Jesus Cristo, e essas igrejas afastam as pessoas do Deus vivo. Afastam.
que aliás tem muitas que é proibido orar em línguas. Por quê? Se orar em línguas vai ter a revelação do Espírito Santo. Também tem aquelas que oram em línguas, que não são evangélicas, que são mentirosas, que é a língua de Satanás. Porque quando eu andava lá na Umbanda, quando eu andava lá no Candomblé, também se falava em línguas. Juízes capítulo 5, versículo 20. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. Você vai ver no contexto. As estrelas têm vida, as estrelas lutam, os astros têm voz. Êxodo 10, não precisa abrir. Moisés estende a sua vara para o céu. O que aconteceu? Escuridão densa, que não se enxergava a própria mão diante dos seus olhos. E essas trevas durou 3 dias, 3 noites. O Filho de Deus tem poder. Você pode repetir isso com convicção? Diga assim: o Filho de Deus, tem poder. Lá no Egito, é feita adoração ao sol. Faraó era conhecido como reencarnação do deus Ra, ou seja, do deus Sol. Como eu disse, Rosa Cruz tem o templo do deus Ra, o templo do deus Sol. Muçulmanos só oram quando detecta o nascimento do sol e oram 5 vezes ao dia. No Japão, antes do imperador ser coroado, na noite anterior é feita uma cama com escadarias. Escadarias, e lá no alto é feito uma cama, onde ele vai cometer fornicação, que é tipo união sexual com a deusa de nome Amaterasu. E eu fui atrás disso. Inclusive aqui está escrito em japonês. Claro que com a tradução, porque eu não sei ler japonês. Mas está escrito aqui em japonês, com a devida tradução, e vou ler para vocês. Amaterasu, Omikami, ou Oriumi no Mushino, Kane, é uma parte do círculo mitológico japonês e domina o panteão da religião shintoísta. Ela é a deusa do sol, mas também do universo. O nome é Amaterasu, é derivado de Amatero, que significa que brilha no céu. O sentido do seu nome completo, Amaterasu Omikami, é a grande deusa augusta que ilumina o céu. O imperador do Japão disse ser um descendente direto de Amaterasu. Ela é representada empunhando um disco solar. Essa deusa, Amaterasu, que é a deusa do sol, ela é representada com um disco na mão que representa um disco solar. A bandeira japonesa tem o que no centro? Sol. A bandeira brasileira tem o que dos astros? Estrelas. A bandeira dos Estados Unidos tem o que? Estrelas. Muitas bandeiras de nações do mundo. Tem lua, tem estrelas, tem sol. Por quê? Porque Satanás faz com que essas pessoas adorem, mesmo sem saber. Quando
se levanta uma bandeira, por exemplo, do Japão, por exemplo, do Brasil, por exemplo, americana e de outros países que têm alguns astros, o que se faz? Continência, reverência. Estou fazendo ao astro, a adoração. Não poderia ter outros símbolos? Não poderia ter outros símbolos? Tem que ter o sol, tem que ter a lua, tem que ter as estrelas. É muita coincidência. Agora, claro que você deve prestar reverência, como cidadão brasileiro, à bandeira do Brasil. Mas saiba que você não deve adorar, porque lá tem as estrelas, representando os astros, que já vimos que Deus fala diretamente sobre esses astros. Lá em 2 de Reis, e vamos abrir, 2 de Reis, 2 de Reis, capítulo 17. Fala sobre o reinado de Oséias. E Oséias fez culto ao sol, culto às estrelas, e Deus tratou Oséias duramente. Oséias, 2 de Reis, capítulo 17, versículo 15. Rejeitar os seus decretos, ou seja, o povo rejeitou os decretos de Deus. A aliança que ele tinha feito com seus antepassados e suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Mas é verdade. Está escrito. Eu estou falando o que está escrito. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Acerá. Esse poste sagrado, gente, será que ninguém se toca? Olha lá o obelisco lá de Ibirapuera. Aquilo é levantado para a adoração. Olha na frente lá da Casa Branca dos Estados Unidos, o que tem bem lá na frente? Olha no pátio de Roma, do Vaticano, o que tem no centro? E outros países, e outras cidades. Deus é contra isso. Isso foi levantado para a idolatria. É símbolo de Satanás. Aliás, a Casa Branca, aonde recebe e hospeda o presidente americano, não existe um ambiente sequer que não tenha um símbolo da maçonaria. Como também inúmeras igrejas no mundo, que no púlpito, e isto eu sei, ninguém veio falar para mim, no púlpito, aqui, o símbolo da maçonaria, adorando a Deus, mentira, adorando aos maçons, a maçonaria. Estão brincando de igreja. Segunda de Reis 17, 15, 16. Antes, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. 16.
abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos, de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Acerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. E depois, se você continuar lendo, você vai ver versículo 18, que o Senhor indignou-se muito contra o seu povo e afastou o seu povo dele. Esta é a paga. Líderes políticos procuram essas pessoas, que são sacerdotes do mal. O presidente Reagan, americano, a sua esposa tinha à sua disposição uma astróloga. Muitos jovens não vão lembrar, porque era um grande corrupto. Aqui no Brasil, de nome PC Farias, que morreu, assassinado. Ele tinha à disposição dele uma astróloga. Hoje, senador e antigo presidente do Brasil, chamado Fernando Collor de Mello, senador atual, ele tinha à sua disposição adivinhos, feiticeiros, astróloga. Ele praticava feitiçaria dentro da casa da Dinda, quem lembra disso? Brasília, o Distrito Federal do Brasil, era um lugar de idolatria, de feitiçaria feito pelo presidente da República do Brasil. E ele foi destituído porque as igrejas sérias evangélicas se reuniram e começaram a orar, como hoje o irmão veio aqui orar para a destituição de políticos corruptos, ladrões. Agora, Deus também fala sobre o final dessa gente toda. Que está em Joel, não vamos abrir. O lugar deles é no lago que arde com fogo e enxofre. Dos idólatras, seja de imagens, seja de astros. Então, eu estou a falar de adivinhos, horóscopos. Isso inclui leitura de mão. Não permita nunca que uma cigana pegue a sua mão, e elas já vão pegando para ler a sua mão. Você tira a sua mão e fala, em nome de Jesus eu te proíbo. Folhas de chá, astrologia, cultuar astros, sol. Jeremias, vamos ver. Jeremias capítulo 8, versículo 1. Jeremias capítulo 8, versículo 1. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol, expostos à lua e a todos os astros do céu, que eles amaram, as quais prestaram culto, e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados, nem enterrados, antes se tornarão estercos sobre o solo. Este é o final do idólatra, este é o final daqueles que adoram astros, estrelas. E eles todos se tornarão em estercos. Estercos, se acham muito sábios aqui na terra, presidente, senador, se acham sábios, poderosos. Traz dinheiro, traz fama, traz poder, vão virar estercos. Estercos.
E para terminar, Apocalipse 21, 8, está escrito: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, pastor, o senhor falou tudo isso. O que fazer? Primeiro, arrependa-se. Se você que está ouvindo, primeiro, pratica, está praticando, arrependa-se. E eu não falei outras coisas, como também, por exemplo, tem gente que tem na carteira, né, folha de trevo de 4 folhas, símbolos para dar sorte e coisas assim. Fora com isso, arrependam-se, não praticam essas coisas, o final está próximo. Quer ter uma vida abençoada agora em vida e ter uma vida eterna no lar celestial? Arrependam-se, vira as costas para isso, não pratiquem, porque Deus é misericordioso, e aquele que se chegar a Ele com o coração quebrantado, arrependido, Ele está pronto a receber, a perdoar, a abençoar. O Senhor Jesus é a fonte da vida. Ele mesmo disse, em Apocalipse 21, a quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Por favor, em nome de Jesus, eu peço que vocês abaixem as suas cabeças, fechem os seus olhos agora mesmo. Eu vou fazer a mesma pergunta que anos atrás foi feita pela Tânia lá em Lisboa. Se há alguém no nosso meio, que ainda não se desligou de amuletos, de imagens, que ainda retém no seu coração ou na sua casa, não precisa estar nem em casa, mas está no coração, está na mente. Se há no nosso meio alguém que, sem saber, adora astros, consulta horóscopos, no nome de Jesus, você precisa se arrepender. E para isso você tem que vir à frente do sacerdote de Deus, para que juntos oremos, para que eu ore, para que quebre toda essa maldição, toda essa sua posição de idolatria a astros. Se você está praticando, em nome de Jesus, eu quero que você se levante e venha aqui à frente que eu vou orar com você. Não quero que você fique com vergonha e não saia do seu lugar, porque isso é uma arma de Satanás, de prender a pessoa, envergonhar a pessoa, e ela continua nas amarras de Satanás. Só existe uma maneira dessa libertação, é através da oração do sacerdote de Deus. Então, se você tem esse costume de consultar horóscopo ou astros, astrologia de modo geral, por favor, venha aqui à frente e nós vamos orar, em nome de Jesus.
Também quero orar por aquela pessoa que diz assim: pastor, eu já ouvi falar de Jesus, mas eu quero neste momento entregar a minha vida ao Senhor. Que o Senhor venha reinar na minha vida. Eu já estou cansado, já estou cansada da minha vida, nada está dando certo. Eu quero este libertador, eu quero esse salvador na minha vida, na minha família. Se você entrou aqui para ouvir de Jesus, entregar a sua vida a Ele, este é o momento. Também quero orar com você. Você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente, que em nome de Jesus, eu vou te abençoar, vou orar, e você vai abrir seu coração para que Jesus reine na sua vida, na sua família.